Capítulo 154. A entrada. Agora foi confirmado que o trecho do Grimório número 26, escrito pessoalmente pelo mago de Bambaidon, menciona bolas de fogo descendo dos céus distantes. As opiniões de especialistas da comunidade mágica estão divididas em relação às palavras que invocam as imagens do feitiço meteoro. Mas até agora, o mago de Bambaidon ainda não revelou o verdadeiro nome do feitiço. Este novo Grimório de Bambaidon, que causou mais um grande rebuliço no mundo, está planejado para ser distribuído primeiro para Amanhecer e a Torre Mágica da Monstro. Especialistas acreditam que isso só servirá para aumentar o número de magos subindo para Amanhecer e a Torre Mágica da Monstro. As coisas ainda estavam caóticas para a mídia e as estações de TV. O interesse e o fervor dos magos direcionados para o novo Grimório eram tão grandes. Era compreensível, já que havia rumores de que o livro continha a recriação de um certo feitiço lendário. Afinal, seja qual for o caso, graças apenas a este Grimório, o número de candidatos para a Torre dos Magos da Amanhecer e a Monstro chegou a 6.785. O que excluiu os candidatos de outros países. Se considerarmos o fato de que o número total de bruxos na Coreia não excedia 80 milhas. Era de fato um número enorme, mas mesmo assim, esse era o número com os bruxos abaixo da classe 6 julgados como carentes de potencial e talento foram eliminados do processo de contagem. Em outras palavras, os restantes eram a nata da cultura. E assim, Il Saiyung passava todos os dias nas proverbiais nuvens depois de receber o reconhecimento de seu avô por sua perspicácia nos negócios, mas bem, o próprio Saidin não estava tão interessado nisso. Pessoalmente falando, ainda não recebeu as coordenadas? Uma reunião estava sendo realizada na sala de conferência secreta localizada abaixo do QG da guilda. Por favor, espere um momento. Recebi as coordenadas. Mas, quanto às imagens mentais do interior? Ah! Eu os recebi. Mestre! Rosradel sorriu brilhantemente para Saidin. No entanto, o título que este jovem vampiro costumava chamar de Saidin o irritou um pouco. Então sua testa se enrugou profundamente. Quantas vezes eu tenho que dizer para você não me chamar de mestre? Se não for isso, então como devo me dirigir a você? Como não sou membro da guilda, não posso nem chamá-lo de mestre da guilda. Rosradel reclamou enquanto revelava um pouco de sua real intenção. No entanto, foi Li Yin quem suprimiu esse pedido astuto para se juntar à guilda. Tapa. Esse era o som de uma palma batendo nas costas de uma pessoa. Pare de murmurar bobagens e diga-nos as coordenadas já. Ah, eu. Isso dói. Seriamente. Tudo bem. Tudo bem. Rosradel anotou as coordenadas em um pedaço de papel e depois transmitiu as imagens mentais do interior da caverna para Saidin por meio de seu link. Saidin fechou os olhos e estudou o interior um pouco, memorizando bons lugares onde eles poderiam se esconder. Tudo bem. Mestre? Sim. Claro. Bom o suficiente. Saidin abriu os olhos com um longo suspiro. Ao mesmo tempo, o rosto de Rosradel ficou rígido. Parecia que ele havia recebido uma nova mensagem telepática de Batory. O quê? Bem. Mestre. Pare de me chamar de mestre já. Batory diz para vir até onde ela está. Ok. Então. Vá em frente. Não. Quero dizer. Eu não. Ela quer que o mestre venha. Saidin inclinou a cabeça.
Por que tão de repente? Eu não tenho ideia. Depois de receber a intimação, Saidin foi para a antiga cidade subterrânea de Nosferatus, que agora pertencia a Batory. 6 de maio? Eu vou ajudá-lo. E como você planeja fazer isso? Exatamente. Vou chamar todos os retentores que trabalham com o senhor em sua pesquisa ou qualquer outra coisa, dizendo-lhes que há algo urgente que precisamos cuidar. Ela deu uma resposta bastante insincera. E como você vai chamá-los? Eu vou cuidar disso. Então você não precisa se preocupar com sua pequena mente. Ok? Sua atitude era muito descortês. A testa de Said enrugou automaticamente depois de vê-la ocupada mexendo em seu smartphone. Considerando que era ela quem o queria aqui. Com o que você está tão ocupada? Oh. Estou apenas verificando alguns artigos online. Essas formigas são tão adoráveis. Sabe? Ei! Aqui. Esse número ao lado desse sinal de polegar para cima. Isso está me dizendo o número de formigas concordando com essa opinião me elogiando. Certo? Ela apontou para a tela do telefone e perguntou a ele. Havia uma seção de comentários anexada a um artigo elogiando as proezas marciais de Emil Reliu. E 7.300 estavam concordando com isso. Enquanto 3.400 não. Sim. Correto. Então, isso significa que 7.300 curtiram Emil Reliu. Bom. Mas e esses 3.400? Você pode descobrir quem eles são? O que você fará se encontrá-los? Mata-los. É claro. Todos aqueles anônimos que viviam em algum lugar estavam agora em perigo de serem assassinados pela origem de todas as coisas mais. Só porque tocaram no lugar errado na tela de seus telefones. Ei! Estou brincando com você. É uma piada. Então pare de formar uma expressão tão séria. Seu. Batory sorriu e largou o telefone. Depois entregou uma caixa para Saidin. Era uma caixa antiga e antiquada que não estaria fora do lugar se fosse encontrada nas páginas do Antigo Testamento. E isso é? A fraqueza do Senhor está dentro. Não é nada demais. Apenas um presente desejando o seu sucesso. Isso é tudo. Uma fraqueza? Sim. Mesmo que ele seja o Senhor. Por que ele está tão velho agora? Todos os seus sentidos, incluindo visão, audição, o que for, estão em declínio acentuado. Mesmo o poder de seus olhos que tudo vem não é mais o que costumava ser. Bem, mesmo que você não consiga realizar seus planos, eu adoraria se você ainda conseguisse se livrar desse olho para mim. É tão chato. Viu? Saidin abriu a tampa com cautela, tentando não danificar a caixa. Uma faca de prata brilhava friamente dentro do interior preto. Prata? Correto. Mas não é uma prata normal. Não. É a prata refinada pela luz solar muito mais poderosa do meu mundo natal. Sabe? Agora. Normalmente, um vampiro tem duas fraquezas, luz solar e prata. Isso aqui é a coisa que combina os dois. Se for esse o caso. Segurando a faca, Saidin olhou para Batory com a luz ilegível em seus olhos. Depois de sentir sua intenção, os olhos de Batory se arquearam ligeiramente.
Mas ela não estava com raiva ou algo assim. Mesmo que essas sejam as fraquezas do vampiro, não podemos nem senti-las quando somos jovens e cheios de vitalidade. Mas o senhor é diferente. Ele é muito velho. Você vê. Se você cortá-lo com aquela faca, sua carne começará a apodrecer. E ele não será capaz de se regenerar mesmo com um único corte. Saidin empunhava a faca de prata de um lado para o outro. Tinha um exterior muito simples. Parecia que ele deveria fatiar o bife com ela em vez da carne de uma pessoa, e mesmo assim, já que mal passado era muito duro. Talvez bem passado. Depois de observá-lo um pouco com um sorriso satisfeito no rosto, Batory acrescentou algumas palavras de advertência também. Ei, garoto! Você não deve levar isso muito a sério. O senhor alcançou o pico de todos os picos da engenharia quimera. Sabe? E com isso, ela colocou todo o seu foco de volta no smartphone, vendo seus dedos se mexendo rapidamente. Saidin se perguntou se ela estava tentando manipular o sentimento público sozinha ou não. Saidin sorriu e falou: Estou indo embora. Batory não se preocupou em responder, apenas os sons daqueles sons exclusivos do teclado na tela do telefone sendo pressionado ecoaram no silêncio. A data foi marcada daqui a 10 dias. Em 20 de abril. Embora ele agisse relaxado e pronto, a pressão que emanava do título Lorde Vampiro não era algo que Saidin pudesse receber descuidadamente. Incapaz de fazer qualquer coisa sobre o peso que pesava em seu coração, Saidin acabou dando um passeio pela vila subterrânea de Nosferatus, montada ao lado da vila do Goblin. A base para o Nosferatus era realmente muito bonita de se ver. Um castelo da velha escola, aparentemente arrancado diretamente dos tempos medievais. Era alto o suficiente para perfurar os tetos. E as casas de pedra e tijolo de aparência mais normal o cercavam. Uma cidade construída na escuridão. Uma imagem cuspida de sua casa em seu mundo original. Para os vampiros que odiavam a luz do sol, este poderia muito bem ser o seu único paraíso verdadeiro. Você terá sucesso. Enquanto ele absorvia tudo em silêncio, Lilia se aproximou de Saidin e entregou uma caneca de café. Ele parecia tão perturbado? Saidin forçou um sorriso. Espero que sim. Não. Você terá sucesso. O senhor morrerá. E todos voltarão sãos e salvos. O senhor Saidin voltará para casa. Relembrará e escreverá em seu diário, será assim. Um final feliz. Claro. Deve haver algumas outras complicações. No entanto, um sorriso imperceptível se espalhou nos lábios de Saidin. Ele bebeu um gole do café e perguntou a ela sobre algo que ele estava curioso. A propósito, como está a vida aqui embaixo? Era impossível para os vampiros absorverem nutrição por qualquer outro meio, exceto através da ingestão de sangue. Era porque, além da boca e do esôfago, um vampiro não possuía outros órgãos digestivos. Eles nasceram com uma estrutura do corpo completamente diferente, bem como os métodos de sobrevivência. Em comparação com os seres humanos normais, talvez fosse inevitável que os vampiros acabassem sendo inimigos da humanidade. No entanto, Saidin pensava que, no mundo moderno, não existia inevitabilidade e tudo mais.
A Terra atual e o mundo que o nível da ciência nem sequer alcançou até a Idade Média da Terra, e de onde os vampiros se originaram, não podiam nem ser comparados. Não importa quanta magia e mana se espalhassem. O conjunto acumulado de conhecimento científico ainda conseguia existir no mundo moderno. Não apenas a ciência não foi deixada de lado com o advento do mana, mas também sobreviveu e até avançou graças à injeção de magia e mana como base para a revolução da tecnologia. Era por isso que não havia impossibilidade no mundo moderno. Não. Havia apenas as coisas que ainda não foram tentadas e as coisas que já foram tentadas antes. Então, Saidin decidiu criar novas fontes de nutrientes para consumo exclusivo do vampiro. Essa ideia surgiu depois de perceber a simples verdade sobre os vampiros serem capazes de beber poções. E esse vago esboço de uma ideia finalmente deu frutos na forma de um protótipo líquido após 6 meses de árdua pesquisa. Um líquido mágico que enviava todos os nutrientes necessários para todo o corpo assim que era bebido. Com isso, os vampiros não devem mais sentir nojo de beber sangue bovino ou suíno. Claro, magos capazes de lidar com mana eram necessários durante o processo de fabricação. Mas como foi mencionado antes, havia 6.785 candidatos desejando se juntar à Torre dos Magos da Monstro. Então, Inosferatus fez uma campanha para melhorar sua dieta com a ajuda dessa bebida. Há alguns de nós que acham difícil se ajustar, mas é melhor do que o esperado. Estamos avançando bem. É um alívio ouvir isso. Estou planejando adicionar o sabor de carne. Algo que ouvi dizer que você nunca provou antes até agora. Então, por favor, aguarde ansiosamente. Bem, alguns bruxos podem ter que se escravizar como loucos. No entanto, essa é uma boa notícia de se ouvir. Sim. Estou ansiosa por isso. Chefe Lilia. Por aqui. Por favor. De algum lugar. O grito alto de um homem veio em direção a eles. Lilia sorriu depois de ouvir aquele grito contendo o cheiro daquela pessoa e levantou-se de seu assento. Então, estarei a caminho. O Sr. Saidin também deve voltar para casa, embora. Tudo bem se você quiser ficar mais um pouco também. Sua voz era gentil e calma. Ele seguiu o exemplo e se levantou também. Claro. Tome cuidado. Eu também deveria ir agora. Lilia saiu e Saidin foi para a saída localizada no lado oposto da vila subterrânea. Então, um certo pensamento surgiu em sua cabeça. Como ela sabia que eu mantinha um diário? No entanto, suas pernas se moveram novamente em direção à saída depois que ele disse a si mesmo que as palavras dela simplesmente significavam aquelas rotinas diárias. Como lavar o rosto antes de ir para a cama. Etc. Etc. O gigante chamado tempo deu passos largos para frente. Em pouco tempo. 10 dias voaram em um piscar de olhos. A data de hoje era 20 de abril. O dia que eles estavam esperando. Os membros prestes a participar deste plano se reuniram na sala de conferências subterrânea enquanto estavam enfeitados com artefatos caros. Como uma espécie de árvore de Natal. Espere. Cada um de nós não alcançaria um valor de quase $1 bilhão. Vestido assim? Rin murmurou alto enquanto esfregava o artefato de alta classe estilo cinto. Muito provavelmente.
Ela tentou difundir a tensão com sua pergunta. 1 bilhão é demais. Combine tatuagens de mana com isso e qualquer um de nós ultrapassa 1 bilhão. Fácil. Quero dizer, a inflação hoje em dia é tão louca durante esses tempos incertos. E o Baek Song e Kim San-ho responderam. Saidin riu um pouco. Antes de se transformar no Leviatã. Vamos parar o bate-papo e seguir em frente. Por favor. Reúna-se. O que? O que diabos? Você pode falar até mesmo na aparência do Leviatã? Kim Il-rin perguntou em voz alta depois de ouvir a voz encantadora de barítono do Leviatã. Sim. Eu posso. Mas vamos falar sobre isso mais tarde e nos reunir ao meu redor. Para aumentar a precisão. Vocês precisam ficar perto de mim. Lembrando-se da primeira vez que se moveram por transmissão instantânea. Onde seus rostos acabaram batendo no chão. Os membros rapidamente se aproximaram da posição de Saidin. E então? Eles lentamente fecharam os olhos enquanto sentiam as escamas surpreendentemente macias e moles do Leviatã. Saidin também fechou os olhos. Depois de lembrar as coordenadas mais uma vez, ele também se lembrou das imagens do interior da caverna que memorizou anteriormente. Aqui vamos nós. De repente, uma forte tontura varreu seu cérebro. Mas isso foi apenas por um breve momento. O grupo cambaleou enquanto abria os olhos. A escuridão espessa os acolheu. Saidin voltou à sua aparência humana enquanto olhava para o outro lado da longa caverna. Não importa o quão poderoso Leviatã fosse. Ele era simplesmente muito lento fora do corpo de água. Ufa! Ok. Vamos lá. De agora em diante, a cavaleiro Kim Il-rin assumirá a liderança. Certo. Todos. Fiquem muito quietos e sigam-me. Permaneça atento a como vocês respiram. Seguindo logo atrás de Kim Il-rin, o grupo avançou na escuridão. Nem mesmo 5 minutos se passaram. Mas seus rostos estavam encharcados de suor por causa da tensão tensa que os segurava com força. E mais 1 hora se passou assim. Um tremor sinistro se espalhou em seus ouvidos. Kim Il-rin estava tentando gritar apressadamente em alarme. Mas antes que ela pudesse, a escuridão se dissipou e o espaço se virou para ela. Kim Il-rin teve que fechar os olhos por um momento e reabri-los devido à brancura ofuscante. O branco puro que atormentava seus olhos havia sido substituído por um azul marinho profundo. Pior ainda, ela não conseguia identificar o resto do grupo que deveria estar lá com ela neste novo espaço. Isso foi, com exceção de Kim Saidin, com um rosto confuso. Saidin falou enquanto olhava para Kim Il-rin. Parece que o senhor nos pegou. Kim Il-rin examinou os arredores com um rosto frustrado. Parece que sim. Foi então mesmo. A voz do senhor reverberou pela caverna. 2 pessoas presentes ouviram claramente as palavras. Um orc e um humano. Bem-vindo. As palavras proferidas pelo senhor